Israel é um país localizado geograficamente no Oriente Médio, é banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Essa região é uma das mais conflituosas do globo, em razão da diversidade religiosa e da diversidade política entre os povos que a habitam, mas precisamente os árabes e judeus. O Estado de Israel foi fundado em 1948 por meio de acordos diplomáticos em nível global, porém a sua fundação sempre foi motivo de discórdia no mundo árabe, situação que culminou inclusive em diversos conflitos militares. As tensões entre árabes e judeus são constantes. Mesmo assim, Israel é um país de economia avançada e muito desenvolvida. A população israelense, formada em sua maioria por judeus, desfruta de um elevado padrão de vida. O país possui ampla infraestrutura de serviços. Além disso, mesmo envolvido em diversos conflitos políticos, é considerado um dos países mais seguros do mundo. O Estado de Israel é uma democracia parlamentar. O país é o centro das tradições judaicas no mundo, sendo um importante centro de preservação e a difusão da cultura dos judeus. História de Israel. O território de Israel era habitado por diversos grupos religiosos, principalmente judeus e árabes, além de cristãos, sendo a região considerada sagrada para os praticantes das três religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Contudo, o principal grupo religioso e populacional da área eram os árabes, sendo o Oriente Médio a principal zona de concentração da população islâmica no mundo. Os árabes ainda se distribuem por diversos países do Oriente Médio, inclusive pela Palestina, região compreendida na área de localização de Israel nos dias atuais. O aumento da ocupação judaica na região é explicado pelo movimento sionista, que defendeu a criação de um Estado para o povo judeu. Por razões históricas e religiosas, a região da Palestina sempre foi reivindicada pelos judeus como propícia para a criação de um Estado, mas essa opção sempre foi rejeitada pelos árabes, que habitavam majoritariamente a região. A partir da ocupação do Oriente Médio pela Grã-Bretanha em 1918, assim como pela atuação desse país na resolução de conflitos entre árabes e judeus ao longo da primeira metade do século XX, o desejo da fundação de um Estado judaico na região começou a tomar forma. Por meio da atuação da Grã-Bretanha e de diversos outros países do globo, assim como pela reivindicação da população judaica mundial, foi proposta e aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a criação de dois estados na região da Palestina, um judeu e um árabe. Sendo assim, apesar da resistência dos países árabes e da população palestina, em 1948 foi aprovado e criado o Estado de Israel. Desde então, Israel viveu vários conflitos com os países árabes da região e com a própria população árabe que ainda habita o território israelense. Os conflitos na região foram marcados pela intensa rivalidade político-religiosa, pela superioridade militar de Israel, além das inúmeras perdas materiais e humanas, em especial para o povo palestino. Nas últimas décadas, com o apoio dos Estados Unidos, Israel assinou tratados de paz com os países vizinhos, como Egito e Jordânia, porém continuou expandindo suas áreas de ocupação para além das fronteiras delimitadas em acordos internacionais. Esse último cenário contribui para a recorrência dos conflitos. Uma das últimas escaladas de violência ocorreu em maio de 2021, por meio da disputa entre as forças militares de Israel e a população civil e grupos armados ligados à Palestina. A terra de Israel é o berço do povo judeu. Uma parte importante da longa história do país se passou lá, com 2000 anos sendo registrados na Bíblia. Lá, sua identidade cultural, religiosa e nacional foi formada e sua presença física foi mantida através dos séculos, mesmo após a maioria do povo ter sido exilada. Durante o longo período de dispersão, o povo judeu nunca cortou nem esqueceu sua conexão com a terra. Economia de Israel. A economia de Israel é uma das mais desenvolvidas do planeta. É bastante diversificada e marcada pelo alto desenvolvimento tecnológico e pela alta produtividade local. O setor primário é caracterizado pela mecanização e pela grande utilização de insumos agrícolas. O país possui grandes áreas cultivadas por meio de irrigação, com destaque para a fruticultura. Além disso, produz diversos gêneros agrícolas, como grãos e hortaliças, principalmente para o consumo interno. O setor secundário está ancorado na produção de bens tecnológicos de alto valor agregado. As principais indústrias do país são a eletrônica, bélica, química, farmacêutica e das máquinas e equipamentos. Já o setor terciário é baseado no desenvolvimento dos serviços, como as atividades bancárias, a saúde e a educação. O turismo em Israel é um ramo importante, com destaque para o turismo histórico e religioso. Infraestrutura de Israel. A infraestrutura israelense é uma das mais modernas do mundo, tanto em termos estruturais quanto em termos de serviços para a população. O acesso à saúde e à educação é universal e é considerado um dos melhores do mundo. O país, apesar de estar situado em uma das zonas mais conflituosas do globo,
possui altos níveis de segurança. Além disso, Israel oferece para sua população estruturas modernas de transporte, energia e telecomunicações. O país está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologia de informação e possui alto nível de digitalização da sua economia. Além disso, possui centros de pesquisa e desenvolvimento renomados em nível global. A pesquisa científica em Israel é muito valorizada, sendo apoiada pelos diversos centros acadêmicos do país, assim como por grandes corporações empresariais. O país também é pioneiro na utilização de fontes alternativas de energia, na utilização da água do mar para abastecimento humano e também no desenvolvimento de projetos de irrigação. Viagem para Israel. Uma viagem para Israel é repleta de maravilhas e pontos turísticos únicos. Há muito com que se impressionar nesse incrível país. Israel é um país relativamente pequeno, mas é repleto de belíssimos pontos turísticos de norte a sul que valem a visita pelas incríveis experiências que podem proporcionar ao viajante. Jerusalém. A cidade de Jerusalém é parada obrigatória em uma viagem a Israel por combinar belezas arquitetônicas, áreas históricas, vida urbana ativa e lindíssimas paisagens, além de oferecer diversos pontos turísticos que proporcionam incríveis experiências ao visitante. Dentre os pontos turísticos mais famosos e impressionantes de Jerusalém estão o Monte das Oliveiras, o famoso Muro das Lamentações e Heródio. Nazaré. A cidade de Nazaré, Israel, reúne uma ampla quantidade de pontos turísticos ligados às religiões cristã e judaica. Apesar disso, não é um destino interessante apenas para pessoas ligadas a essas religiões, mas também para quem se interessa pela história da humanidade em geral. Além disso, os pontos turísticos dessa cidade são belíssimos e rendem aos visitantes boas horas de contemplação. Mar Morto. O Mar Morto é um dos pontos turísticos mais famosos de Israel e não é sem motivo, pois as suas peculiaridades dificilmente são observadas em outro lugar do mundo. As praias desse mar não têm muitas ondas e, além disso, tem águas extremamente salgadas que facilitam muito o ato de boiar por sua densidade incomum. É um ótimo ponto turístico para alguém que gosta de praias com águas calmas ou que não sabe nadar. Parque Nacional de Beit Shina. Este parque nacional é um sítio arqueológico impressionante. Como a região foi habitada por diversos povos como egípcios, gregos e romanos, há diversos requisitos arquitetônicos deixados por essas civilizações. Apesar de estarem em ruínas, isso não diminui em nada a visão magnífica que proporcionam ao visitante. Cultura de Israel. O Estado de Israel está localizado em uma região de grande diversidade étnica e religiosa. A influência da religião, inclusive, é marcante nos hábitos da sua população, sendo um importante traço da identidade nacional. O país adota o calendário hebraico e possui diversos feriados ligados às festividades religiosas judaicas. Da mesma maneira, a religião está presente nos festivais musicais, nas manifestações artísticas e culturais e nos diferentes hábitos cotidianos da população. O país possui uma ampla produção cultural e também acadêmica, em termos de música, pintura e arquitetura. Além disso, é considerado um dos principais centros culturais do mundo, com presença de muitos museus e salas de exposição. A culinária israelense utiliza muitos alimentos mediterrâneos e também pratos típicos da cozinha árabe. Já no esporte, destacam-se o futebol e os esportes náuticos. Relações com o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. Em 1951 foi criada a Legação do Brasil em Tel Aviv, elevada em 1958 à categoria de embaixada. Também em 1951, Israel inaugurou sua embaixada no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo posteriormente transferida para Brasília. Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica. Desde os anos 1960, Israel contribuiu para o desenvolvimento da agricultura do semiárido por meio da difusão de técnicas de irrigação em regiões do Nordeste brasileiro. Desde a visita do presidente Shimon Peres e a assinatura de um novo acordo, Brasil e Israel trabalham juntos em cooperação técnica em benefício de outros países, especialmente na África. Durante o regime militar no Brasil, as relações políticas entre os dois países foram limitadas, mas o intercâmbio cultural floresceu com grande influência do tropicalismo e da bossa nova, a música israelense, e muitas músicas brasileiras foram traduzidas para o hebraico. O último show ao vivo de Tom Jobim foi em Jerusalém, capital de Israel. Na época, Niemeyer passou um tempo em Israel, onde projetou várias obras, incluindo a Universidade de Haifa. As relações culturais continuam aumentando ainda hoje. Israel tem participado frequentemente de eventos culturais brasileiros, com bienais de arquitetura, bienais de arte, festivais de cinema, feiras literárias, etc. A cultura popular brasileira segue bem recebida em Israel, com escolas de capoeira e músicas instaladas no país. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história desse importante e belo país. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique ligado nos próximos vídeos.